Nas 46ª e 47ª fases, investigações apontaram supostos pagamentos ilícitos no valor de 95 milhões de reais, envolvendo inclusive a contratação de um navio sonda, além de pagamentos de propina a integrantes do Partido dos Trabalhadores. Mais prisões envolvendo altos executivos da Petrobras foram feitas. É o que você confere na reportagem. Outubro de 2017, 46ª fase da Operação Lava Jato. Nesta etapa, houve 2 focos: projetos da Petroquisa, o braço petroquímico da Petrobras, e os contratos sobre o navio sonda Vitória. 95 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público Federal, esse montante se refere a pagamentos ilícitos. O juiz Sérgio Moro expediu mandado de prisão preventiva contra o ex-gerente da Petrobras, Luiz Carlos Moreira da Silva. A suspeita de que ele recebeu $5 mil em propina para conseguir a contratação de uma empresa estrangeira para construir navios sondas. Houve ainda um outro mandado de prisão temporária contra o ex-diretor de novos negócios da Petrobras, Djalma Rodrigues de Souza, por ter recebido 17 milhões de reais. No entanto, Djalma não pôde ser levado, passou por uma cirurgia. A prisão foi substituída por outras medidas, entre elas a proibição de deixar o país. Na fase seguinte, a 47ª, quem virou notícia foi o ex-gerente da Transpetro, José Antônio de Jesus. Ele foi preso em Camaçari, na Bahia, em novembro de 2017 e levado para a sede da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com as investigações, ele e integrantes da família teriam recebido 7 milhões de reais em propinas pagas pela NM Empresa de Engenharia. Em troca, o favorecimento em contratos com a subsidiária da Petrobras. A obrigação de licitação, a obrigação de regras para compra do setor público é uma garantia legal. É o que permite, tem que ser feitas com o mínimo de burocracia, mas com o máximo de garantia. É algo que tem que se buscar um equilíbrio, porque também não pode ficar lento demais, mas tem que se ter uma garantia de que o dinheiro público, o que pertence ao povo, não está sendo usado em desvios como esse que nós vemos. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também está na Lava Jato. Para entender, ele foi citado em dezenas de delações de políticos, agentes públicos e empresários, acusado de levar vantagens em contratos ilícitos. Em 2016, o juiz Sérgio Moro aceitou a denúncia do Ministério Público Federal. No documento, o MPF cita Lula e 7 pessoas por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. A construtora OAS, em troca de contrato com a Petrobras, teria pago quase 4 milhões de reais a Lula. A propina teria sido dada, inclusive, por meio da reserva e da reforma de um apartamento triplex no Guarujá, localizado no litoral de São Paulo. A 8ª turma do TRF4, de forma unânime, manteve a condenação em primeira instância e aumentou a pena para 12 anos e 1 mês no caso do triplex, no Guarujá. O cumprimento da pena deve ocorrer depois de esgotados todos os recursos no TRF. Olha, conforme ficou até exposto no julgamento do TRF4, ocorrido recentemente, o tribunal vai aguardar o julgamento dos eventuais recursos que o ex-presidente Lula pode interpor. Então foi julgada a apelação, que é o recurso maior junto ao tribunal, mas ainda cabe outro recurso específico, que são os embargos de declaração. Acredito que antes disso nenhuma posição será tomada. E após o julgamento desses embargos, caberá aos embargadores do tribunal decidirem o que acontecerá na sequência. Os colegas sempre dizem que trabalham diretamente na Lava Jato, e eles têm razão, e que a Lava Jato sozinha não muda o país. E é absolutamente fato. Ninguém imagina que o Brasil mudou de um dia para o outro. Mas se ela continuar se multiplicando, se esse trabalho continuar sendo feito, tá, o papel que os órgãos do Estado, persecutórios e a Justiça Federal tiveram, pode frutificar, sim, num Brasil melhor daqui para frente. A Operação Lava Jato surpreende pelos números. Foram mais de 1.700 procedimentos instaurados, quase 900 mandados de busca e apreensão, 177 condenações contra 113 pessoas, um total de 1.753 anos e 7 meses de pena, 11 acordos de leniência e um termo de ajustamento de conduta, 163 acordos de colaboração premiada, 340 pedidos de cooperação internacional. No Supremo Tribunal Federal, há sobre a Lava Jato 193 inquéritos instaurados, 36 denúncias, 2 aditamentos a denúncias, 100 acusados,
7 ações penais e 121 acordos de colaboração premiada. Então, são processados e julgados perante o Supremo Tribunal Federal deputados, senadores, ministros de estados. Se na delação que é realizada houver a participação de alguma dessas pessoas, quem homologa é o Supremo Tribunal Federal. Se não houver, ou seja, se não houver ninguém com foro privilegiado envolvido, é o juiz de primeiro grau. A nossa expectativa é simplesmente cumprir o dever que nos é imposto pela Constituição, julgar os processos com imparcialidade, com independência e entregando a justiça a quem de direito. Se vai haver condenação, se vai haver absolvição, isso não é algo que o juiz espera ou deseja. Ele simplesmente instrui o seu processo da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, e se o resultado, na mente dele, de acordo com as provas dos autos, for por condenar, ele irá condenar. Se for por absolver, ele irá absolver, mas isso para o magistrado não gera qualquer tipo de sentimento pessoal. Nós temos que favorecer a nossa legislação a enfrentar essas organizações que estão cada dia mais apuradas, mais aperfeiçoadas. O Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF, ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.